Glória a Deus. Eu quero continuar adorando ao Senhor com 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Aleluia. Os homens vão ler comigo os versículos ímpares. As mulheres com a Neubelaine. Neubelaine, vem cá me ajudar. As mulheres vão ler com a Neubelaine os versículos pares. Aleluia. Os homens comigo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos repetir esse último versículo agora, versículo 13, todos juntos. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluia. Amém. É isso que nós vamos orar agora. Vamos ficar de pé e vamos orar uns pelos outros. A Neubelaine vai orar por todos nós e nós vamos orar pedindo isso que Paulo falou, que o nosso coração seja confirmado em santidade e isento de culpa. Aleluia. Oremos uns pelos outros, então. Amém, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, penetre em nossos corações, Senhor. Possamos ser corações santos, Senhor, e alegres do Senhor, Pai. Obrigada por tudo quanto tens feito em nossas vidas, Pai. Sabemos que sem ti nada somos, Senhor, nada podemos fazer, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo quanto tens feito por nós, Pai. Sabemos que não somos merecedores de coisa alguma, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem de misericórdia de nós a todos os dias, Senhor.
Sabemos que o Senhor tem amor por nós, Senhor. Que possamos ter zelo pela Tua palavra, Senhor. Que possamos Te buscar, Senhor, a cada dia, Senhor, com todo o nosso amor, Senhor. Que possamos Te buscar e perseverar na Tua palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. O Senhor é o nosso único refúgio, Pai. O nosso único caminho, Senhor. Que não temamos a coisa alguma, Senhor. Porque o Senhor está conosco, Pai. É o Senhor, Pai, que nos dá força, Senhor, para prosseguir, Senhor. É o Senhor que nos dá força, Senhor, para que não nos desviemos, Aleluia, Senhor. Que não nos desviemos do Teu caminho, Glória Senhor. A Deus. Que não sejamos contaminados, Pai, por esse mundo imundo, Senhor. Por verdade, essas pessoas Senhor. infiéis, Pai. Oh, que não nos Deus. assentamos na roda desses escarnecedores, Aleluia, Senhor. Que Senhor. possamos Te louvar, Senhor, e Te Glória a bendizer o Deus. Teu nome, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, e o Teu poder seja manifesto em nossas vidas, Senhor. Aleluia, Sabemos Jesus. que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que Glória tudo que pedimos a Deus. e pensamos, Senhor. Tu és o nosso Deus soberano, Senhor. Sabemos que outro além de Ti não há, Senhor. Purifica-nos, verdade, Senhor. A Senhor. Tua palavra é a verdade, Senhor. Te damos graças, Senhor, Glória pelo ao Teu Teu santo nome, nome, Senhor. Pai. Obrigada por todas as coisas, Obrigado, Senhor. Senhor. Senhor é o nosso Deus, Senhor. Um Deus que faz Oh, justiça, poderoso Pai. Um Deus. Deus de amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo quanto tens Aleluia. feito por nós, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Amém, Jesus. Pai. Obrigado, Senhor. Em santidade, cumprimente o seu irmão aí do lado com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 31 de março e é a nossa última aula sobre a interpretação, como interpretarmos a palavra de Deus. Nós tivemos ao todo aqui, frequentando nossas aulas, 66 pessoas. Mas só vão receber o diploma, é claro que elas não faltaram nenhum dia, e a minoria delas estão aqui. Essa minoria, é por isso que eles são muito chamados e poucos os escolhidos. Poucos que ganham diploma. Viu? Então, nós vamos, depois aí no mês de abril, fazer uma celebração especial ao Senhor, né, por aqueles que não faltaram nenhuma aula, pegaram todas essas aulas, e quem sabe nós possamos aí se Deus nos der tempo, né, e dia, uma sala especial só para esses, para a gente dar uma reforçada, uma continuidade, porque tem muitas coisas sobre interpretação que nós não falamos aqui, porque o tempo é bem curto e o tema é muito profundo. Sobre esses 3 temas que nós que estamos trabalhando, tanto a interpretação agora, como os relacionamentos no mês de maio e a oração no mês de agosto. Esses 3 temas estão incluídos naqueles temas bíblicos aos quais se refere Hebreus capítulo 5, versículo 11, que eu preguei domingo passado, que há muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, dado que os crentes têm se tornado tardios em ouvir, em aprender, né? Muita coisa vem antes de você aprender a palavra. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar no mundo, você tem que ser do mundo. Se sobrar um tempinho, aí os crentes buscam a palavra. Que pena. Mas esse mundo vai passar. E só permanece aqueles que fizerem a vontade do Senhor, que é a nossa santificação. Os que cumprem a vontade de Deus permanecem eternamente. Eu já estou orando desde cedo para o mundo acabar hoje, até meia-noite. Não quero nem ver o mês de abril, que o mundo acabe agora, logo Jesus venha logo.
Muito bem. Na quarta-feira, eu entrei num tema que nós devíamos demorar um mês nele, que é a chave principal de toda a interpretação bíblica da palavra de Deus. A chave principal de toda a interpretação da palavra de Deus é a pessoa de Jesus. Porque Jesus, o Filho de Deus, é a própria palavra de Deus. Uma das grandes tentações em que as igrejas caíram durante séculos de cristianismo, durante esses 21 séculos de cristianismo, uma das grandes tentações que os crentes caíram, que pastores, líderes e chefes de igreja caíram e levaram também o povo a cair, foi separar Jesus da palavra. Como considerar Jesus uma coisa e a palavra outra coisa. A palavra não é Jesus. A palavra é a palavra de Jesus, mas a palavra não é Jesus. Isso está errado. A palavra de Deus não é a palavra de Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Esse é um dos mistérios da fé cristã, da verdade, da verdadeira doutrina, da sã doutrina cristã. A palavra de Deus não é meramente um conjunto de ideias intelectuais de uma mente muito privilegiada, que é a mente de Deus. A palavra de Deus não são teorias. A palavra de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é a palavra. O que está acontecendo por aí afora, no cristianismo? Muitos têm caído nessa tentação. Separado Jesus da palavra de Deus. Como se Jesus fosse uma coisa e a palavra de Deus fosse outra coisa. Essa semana eu falava um assunto desses parecido no seminário e um aluno lá levantou a mão: pastor, nós estamos perdidos então. Porque na minha denominação tem, por semana, um culto de ensino da palavra. E é o culto que menos vai gente. Elas preferem ir nos outros cultos que não são cultos de ensino. Eu falei para ele: pois Jesus só vai nesse. E nos outros Jesus não vai. Viu? Nos outros ele está de fora. Lembra da igreja de Laodiceia? Estavam fazendo lá o que queriam, mas Jesus estava de fora. Jesus só vai no do ensino. Aí eu citei para eles um homem que foi um dos homens usados por Deus na sua época para avivar muitas pessoas, que foi o fundador do metodismo, da igreja metodista, e também da igreja depois que se ramificou, veio a igreja wesleyana, que foi John Wesley. John Wesley, ele fazia na igreja o que nós fazemos aqui. Cada culto era culto de ensino da palavra de Deus. Só que ainda era mais do que nós. John Wesley deixava o povo cantar 10 minutos, cantavam 10 minutos e tinha 1h50 de palavra. Cantavam 10 minutos e tinha 1h50 de palavra de Deus, onde todo mundo levava não só a Bíblia, mas também caderno e caneta, como vocês estão fazendo aí, para anotarem. Por isso que essa é a igreja que John Wesley fundou, chamava-se Igreja Metodista, porque ele tinha um método de ensinar a Bíblia para os crentes, dando continuidade em cada reunião. Não tinha nenhuma reunião diferente. Hoje tem culto de cura, culto de libertação, culto da bênção, culto dos dizimistas, culto dos jovens, culto das senhoras, culto dos varões, culto evangelístico, e uma vezinha por semana o culto menos frequentado pelos crentes, culto de ensino, que geralmente nas igrejas é a terça-feira à noite. E é o menos frequentado.
É o menos frequentado. É o único que Jesus vai. Jesus não vai nos outros. Viu? Culto de campanha, essas porcariadas que inventaram por aí. Tudo foi separando Jesus da palavra. Achando que Jesus quer te abençoar fora da palavra, mas que você também tem que aprender a palavra, por isso tem que ter um cultinho aí de ensino da palavra. Mas os outros cultos é Jesus curando, Jesus libertando. Jesus não liberta fora da palavra. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não santifica fora da palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Não há culto sem palavra. Se um culto não tiver palavra, não foi culto. Deus não está aí. Deus não abençoa nada aí. Deus não age nada aí. É só os homens agindo e tentando influenciar emocionalmente uns aos outros de acordo com seus próprios interesses. Mas Deus não está aí presente. Onde Deus está, a palavra está presente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47, diz que os crentes se reuniam todos os dias. Mas não era cada dia um culto diferente. Eram todos os dias fazendo a mesma coisa que está escrito em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam em ouvir, em aprender, em ouvir, aprender, ouvir a pregação. Os apóstolos foram os primeiros preletores, os primeiros pregadores na igreja primitiva de Jerusalém, e o povo se reunia para ouvir a palavra. E o poder da palavra era tão grande na vida deles, que eles eram firmes no Senhor, e por isso Deus operava sinais e milagres também no meio deles, porque a palavra é o poder de Deus. Separaram o poder da palavra. Hoje a ideia que as pessoas têm, que a palavra é uma coisa e que o poder de Deus é outra coisa. E até afirmam que igreja que tem palavra de Deus, só fica na palavra, geralmente não tem poder. Que igreja tem que ter poder, porque separaram o poder da palavra. E inventaram até, essa invenção veio na década de 90, eu me lembro bem quando essa invenção começou, a ter uma reunião particular. Um dos cultos que tinha durante a semana nas igrejas era um culto chamado de busca de poder. Era para as pessoas buscarem poder. Que eu já contei para vocês aqui uma vez, quem não ouviu vai ouvir de novo, que eu fui convidado para um desses cultos e cheguei lá levando a minha Bíblia. Cheguei levando a minha Bíblia e o pastor que tinha me convidado falou: pastor Edivaldo, esqueci de falar para o irmão, não precisava trazer Bíblia hoje não, porque hoje é só busca de poder. Eu falei: como é que é? Não precisava trazer Bíblia? Não. E vocês vão buscar poder? Poder sem Bíblia? Poder fora da Bíblia? Não, não vou ficar não, desculpa. Não vou ficar nessa reunião não, porque na minha Bíblia está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na minha Bíblia está escrito que Deus criou e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Se o poder que vocês vão buscar é fora da palavra, eu não quero esse poder aí não. Aí colocaram poder no jejum, colocaram poder na oração, tem até música: eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Isso é heresia. Não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso. Não existe jejum poderoso, existe um Deus poderoso. Agora existe uma palavra poderosa, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Eu preciso repetir isso aqui porque há uma guerra nesse momento acontecendo no reino espiritual. O diabo não quer que vocês entendam isso. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a palavra de Deus.
Jesus Cristo é a palavra. A pessoa de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o poder de Deus, Jesus é o evangelho, Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As igrejas caíram nessa tentação. Pastores caíram nessa tentação. Denominações inteiras caíram nessa tentação e escantearam a palavra de Deus e pensam que tem Jesus. E o diabo está fazendo um estrago nessas vidas, nessas famílias, nessas denominações e nessas igrejas. Mas eles estão empolgados pelo emocionalismo, pelo culto do emocional. O culto do emocional é o culto do ego. A palavra não diz que o culto é emocional, mas o culto é racional, em pleno uso das faculdades mentais. Não que não sintamos, mas as emoções não ocupam o primeiro lugar. As emoções não são a causa, as emoções são o efeito daquilo que Deus quer que cada um sinta e sabe que cada um precisa sentir. Mas Ele quer que a gente pense. Por isso a transformação não é pela renovação das emoções. A transformação é pela renovação da mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É aqui que Deus quer renovar. É a mente. Na Bíblia, coração é mente. Os cultos são tão emocionais que a gente aprende a fazer gestos assim. Põe a mão no coração. Olhe agora com a mão no coração. Esse coração que está aqui, no peito, ele não pensa nada. Ele é só um órgão, uma bomba bombeando sangue para o corpo. Quando a Bíblia fala de coração, não é esse coração. Quando a Bíblia fala de coração, é a alma. A alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade. Isso é o coração. Mas as pessoas que separaram Jesus da palavra passaram a inventar certas teorias. Os crentes vivem de teorias e não da verdadeira palavra de Deus. E essas teorias deles são teorias fracassadas, teorias falidas. Por isso que a vida cristã deles está falida. Por isso que não se aguentam nos casamentos, nos relacionamentos. Eu falo sobre isso. Tem muita gente que ficou curiosa, que queria até que fosse já em abril aqui o dos relacionamentos, porque está doido para ir para chegar em maio e ter logo dos relacionamentos, mas não deram muito valor nesse da interpretação. Pois eu vou dizer bem claro que quem não interpretar bem a palavra de Deus também vai mal nos relacionamentos. Bons relacionamentos é de quem conhece bem a verdade. Quem interpreta bem a verdade e vive bem a verdade vai ter bons relacionamentos. Não vai existir bons relacionamentos se não tiver muita palavra de Deus na vida da pessoa. Os relacionamentos vão ser estragados, vão ser mal influenciados, vão ser mal orientados, vão ser errados. Mas se forem relacionamentos baseados na verdade, serão relacionamentos abençoados por Deus. Mas quando eu falei de relacionamento, está todo mundo interessado em relacionamentos. Eu senti a reação de muita gente assim, né? Que não teve muita reação para a interpretação e nem muita reação para a oração em agosto. Mas Paulo falou em relacionamentos, eu quero, não posso perder esse. Só que se não tiver palavra, mano, se não aprender a interpretar a palavra e não aprender a ser pessoa de oração de acordo com o critério que a palavra ensina acerca do que é oração, também o relacionamento não vai ter, será falido, vai falhar em todos os relacionamentos. Por isso que o Espírito de Deus, quando me deu esses três temas, colocou primeiro a interpretação. Para nós aprendermos a interpretar a palavra. Jesus é a chave mestra
de interpretação bíblica, de interpretação da palavra de Deus, a pessoa de Jesus, porque Ele é a própria palavra de Deus em pessoa. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Baseado nisso, eu comecei a meditar na quarta-feira com vocês em Colossenses, capítulo 1, e nós lemos do versículo 13 até o início do versículo 18. Vamos continuar a partir dos 18, mas vamos ler novamente do 13. Primeiro capítulo de Colossenses, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. João. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Filho, Jesus, tudo isso falamos na quarta-feira, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Por isso que Deus criou tudo pela palavra, porque era Jesus a palavra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, a palavra aqui no grego é exousias, autoridades, porque soberano só Deus é. A palavra aí no original não é soberanias, mas autoridades. Quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Parece que Paulo está repetindo aqui o que o João já falou, né? Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós paramos aqui nessa frase na quarta-feira, né? Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Essa visão metafórica criada por Paulo para explicar o que é a igreja. A igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. O corpo sem a cabeça pensa, sem a cabeça tem vida. Um corpo sem um braço tem vida? Pode ter. Já nunca viu gente sem braço por aí? Um corpo sem perna tem vida? Pode ter. Não necessariamente alguém que perde uma perna morre. Pode viver sem uma perna. E sem a cabeça? Tem um irmão ali que perdeu a cabeça, está andando sem cabeça por aí. Impossível. Sem a cabeça não há vida. O corpo depende da cabeça. Não é verdade? O corpo não pensa. O corpo, ele responde ao que vem da cabeça. É a cabeça que manda no corpo. Jesus é a cabeça. Cabeça aqui se refere a cérebro, se refere a mente. E mente se refere a pensamentos. E pensamentos se refere a ideias. A palavras. Né? Ideias, palavras, doutrinas, conceitos. A palavra que a igreja, o corpo, obedece é Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Se alguém não obedece à palavra, então ele não é membro do corpo. Ele não é membro do corpo. Então, amados, não é crente. Quem não obedece à palavra não é crente. Existe por aí uma multidão de gente que nós devemos classificá-los como religiosos, tá? E não se deixe levar pelas aparências, porque religiosos têm uma grande aparência de que é de Deus, mas não é. Não se deixe enganar. Aqui na igreja já passaram tantas pessoas que todo mundo achou assim, mas pastor, aquela pessoa não era de Deus? Não era. Era só religiosa.
É só religioso. Religioso segue uma cabeça religiosa, segue uma mentalidade religiosa, segue leis religiosas, segue liturgias religiosas, mas ele não segue a cabeça, porque ele não é parte desse corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Só é parte desse corpo aquele que nasceu de novo. Porque o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Jesus disse isso para um religioso, e um super religioso. Era chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, um dos principais sacerdotes judaicos na época. E Jesus pega ele no capítulo 3 de João e diz para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem que desde criança sabia de cor o Pentateuco, conhecia todos os livros proféticos e poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, formado em alguma escola rabínica. Ele já era também rabi e mestre de escolas rabínicas em Israel. Era um homem que jejuava todas as semanas, que ora 3 vezes por dia, e dia de festa religiosa aumenta para 7 vezes o número de orações, de momentos que se retirava para orações. Um homem religiosamente rigoroso. A seita dos fariseus era conhecida, como Paulo diz, como a mais rigorosa. Era um homem religiosamente rigoroso. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque essa religiosidade não adianta nada. Cuidado, gente. Né? Deus falou assim que a gente vê a aparência, a gente vê por fora, mas Deus, ó, sonda os corações. Tá? Não se deixe enganar por gente que parece ser de Deus, parece ser tão assíduo, parece ser tão espiritual. Com Deus não tem esse negócio de parecer, não. Deus sabe o que é e o que não é. Porque está escrito na palavra que o Senhor conhece os que lhe pertencem. E os que lhe pertencem se apartam de toda iniquidade. E muita gente religiosa quer ser religiosa na frente dos outros, mas nos bastidores está cheio de práticas iníquas e de pecado. Isso não é de Deus. Então, gente, ó, quando vê alguém que parece ser muito religioso, pode desconfiar. Porque quem verdadeiramente é de Deus não o será meramente na aparência, mas o será em realidade. 24 horas por dia. Não importa se está no trabalho, se está na rua, se está em casa, se está na congregação, onde quer que esteja, é homem de Deus, é mulher de Deus, é pessoa de Deus, é pessoa convertida, é membro do corpo de Cristo, obedecendo a cabeça. Agora, quem não é membro do corpo de Cristo pode se disfarçar de cristão quanto quiser, mas não é ligado à cabeça, não obedece à palavra, não é dócil à palavra de Deus, porque não nasceu de novo, porque é dos muitos chamados, mas não é dos poucos escolhidos. É sério isso, né? Muito bem. Ele é a cabeça, não há outra cabeça. No corpo de Cristo não existe um papa. Papa significa papai. E Jesus falou assim: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. A ninguém chamais de mestre sobre a terra, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. E vós sois todos irmãos. Jesus é a cabeça, a única cabeça, a única mente. A igreja não é uma democracia, a igreja é uma
teocracia. A igreja é uma cristocracia, é governo de Cristo, é do jeito que Cristo pensa, e isso não é negociável. A verdade é inegociável, não dá para mudar a verdade, porque os tempos mudaram, porque as situações mudaram, porque agora as situações são diferentes. Não importa as situações, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, a palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é imutável, a verdade de Deus é invariável, a verdade de Deus não como é que é que se torce? Não é possível torcer a verdade. Tem uma outra palavra que me fugiu agora. Alguém? Oi? Não pode ser distorcida, mas tem uma outra palavra aí. A palavra de Deus, ela não pode ser inclinada, vergada, distorcida ou torcida. Ela não pode sofrer influência alguma por parte do homem. Ela é poderosa para transformar o homem. Oi? Alterada, mas ainda é outra palavra. Oi? Maleável. Não... Oi? Imutável eu falei, mas depois a gente lê. Mas tá bom, vocês estão muito bem de dicionário. Tudo isso aí tem a ver, com certeza. Ok? Jesus é a cabeça. O corpo obedece. Se é do corpo, obedece. A sua mão nunca questiona uma ordem que vem do seu cérebro. O cérebro mandou, ela obedece. Ou a sua mão alguma vez falou, mas espera aí, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu não poderia fazer uma outra coisa que eu estou querendo? Não. Nenhum membro do corpo questiona a cabeça. Todo membro do corpo obedece à cabeça. Por isso, se Jesus é a principal chave de interpretação da Bíblia, significa que a obediência faz parte dessa interpretação. Da onde que nascem as heresias? De pessoas desobedientes. Porque pessoas desobedientes querem torcer a palavra de Deus para dentro das suas convicções e dizer que Jesus mandou fazer algo que não mandou. As heresias nascem de pessoas desobedientes, porque pessoas desobedientes não têm o Espírito Santo. Quer ver a prova? Abra em Atos capítulo 5, último versículo. Atos, depois vamos voltar aí, tá? Em Colossenses 1. Mas veja em Atos capítulo 5, não o último versículo, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou a todo mundo. Não, todo mundo não. Aos que lhe obedecem. Agora eu pergunto, deixa eu fazer uma pergunta bem lógica para vocês aqui. Vamos ver qual vai ser a resposta que vocês vão dar a essa pergunta. Sem o Espírito Santo, é possível interpretar a Bíblia corretamente? Sim ou não? E se desobediente não tem o Espírito Santo, vai interpretar a Bíblia corretamente? Não. Por isso, toda heresia tem origem na desobediência. Os verdadeiros intérpretes da palavra de Deus, os filhos de Deus que vão interpretar a palavra de Deus corretamente, são aqueles que já abordam a palavra com toda a predisposição de obedecê-la. A predisposição de obedecer a palavra de Deus vai ser o movimento de abertura da chave. Jesus é a chave para interpretar a palavra de Deus, porque o testemunho dele,
o testemunho de Jesus como homem na terra é um testemunho de obediência. Uma vez reconhecido como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E diz a palavra, como nós pregamos domingo passado, que ele teve que aprender a obediência por meio das coisas que sofreu. Se Jesus, que tem o maior testemunho de obediência, teve que aprender a obediência por meio das coisas que sofreu, e nós? E eu e você? Então, amados, isso é sujeitar-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Porque só quem se sujeita a Deus está resistindo ao diabo. A maioria dos crentes hoje estão se sujeitando ao diabo e estão resistindo a Deus. Estão resistindo à palavra de Deus. Estão distorcendo a palavra de Deus. Estão querendo dizer que a palavra de Deus não diz o que está dizendo. Porque eles estão se fazendo exatamente o oposto. Ao invés de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. E nesse mesmo texto de Tiago 4, Tiago diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. No Salmo 51, o rei Davi disse que o Senhor não se agrada de ofertas, de holocaustos, mas ele se agrada de coração quebrantado, de coração humilde. Por isso que Pedro e Tiago, ambos disseram, Tiago no capítulo 4 e Pedro no capítulo 5 da primeira epístola, disseram, citando o Antigo Testamento: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Jesus, que é a chave de interpretação da Bíblia, além da obediência, colocou um outro critério: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade. Qual é a característica dos desobedientes? Os desobedientes nunca são mansos. Os desobedientes nunca são humildes. Os desobedientes sempre demonstram arrogância, demonstram orgulho, demonstram soberba. Estão autoafirmados em si mesmos. São egocêntricos e não cristocêntricos. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque tantos religiosos da época de Jesus, escribas e fariseus, Jesus teve que dizer para eles: vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles que estudaram as Escrituras, e Jesus diz que eles não conhecem as Escrituras, porque a maneira como eles foram estudar as Escrituras não foi com base na obediência, não foi com base na mansidão, não foi com base na humildade, mas foi com base na soberba religiosa, no orgulho religioso. Já estudaram achando que iam se formar nos grandes doutores da lei que iam dominar sobre o povo de Deus. E aí por isso eles não tiveram revelação, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Em todas as aulas que eu dou no seminário, eu falo para as pessoas: se você veio aqui no seminário estudar teologia para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você não é uma pessoa convertida. Porque todo aquele que quer ser grande jamais viu a Deus. Mas se você está aqui para aprender a ser pequeno, para aprender a ser manso, para aprender a ser humilde, para aprender a ser obediente, você está no lugar certo, porque o Senhor Jesus vai ensinar você. Entenderam a diferença dos critérios? Né? Isso é muito forte, né? Então Deus dá o Espírito Santo àqueles que são
obedientes. Porque os que são obedientes aprendem de Jesus a ser obedientes, aprendem de Jesus a ser mansos, aprendem de Jesus a ser humildes. Quando fala de mansidão, que é uma das 9 características do fruto do Espírito, a mansidão, o melhor exemplo que a gente dá de mansidão é o do cavalo. O cavalo que não é manso, ninguém monta nele. Ninguém monta nele, ele só vai onde ele mesmo quer. Mas o cavalo que foi adestrado, o cavalo que foi amansado, que foi ensinado a receber a rédea, a receber a sela, a montaria e receber o montador, o cavaleiro que vai montá-lo, esse cavalo está pronto para obedecer àquele que está montado nele, e ele vai para onde ele for guiado. Esse cavalo é manso. A pessoa que não é mansa, ela mesma diz, não, ninguém monta em mim. Eu não levo desaforo para casa. Eu não sou bobo, não. Eu é que mando. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu sou o dono do meu nariz. Aí se defende dizendo, eu tenho livre arbítrio, sou eu que escolho o que eu quiser. Essas pessoas são cavalos. Cavalos não mansos, cavalos bravos, que por natureza não se deixam colocar o cabresto, não se deixam colocar a rédea. Nós lemos no Salmo hoje, no quem chegou mais cedo aí, no Salmo 32 que nós lemos, Deus fala assim, não seja como o cavalo ou como a mula. Tem muito crente cavalo, muito crente mula, mas é uma mula mesmo. Mula manca e sem cabeça, porque não tem Cristo. Então, estão quebrando a cara em tudo que tentam fazer, porque não tem Jesus. E vão quebrar a cara pior quando forem para o lago de fogo e de enxofre e não para o céu. Porque rejeitaram a verdade. Disseram falsamente que amavam Jesus, mas odiavam a sua palavra. E rejeitaram a sua palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar Jesus, porque Jesus é a palavra. Dizer que aceita Jesus, mas não gosta da palavra, esse Jesus que está aceitando não é Jesus. É falso. Há muitos falsos cristos. João disse em 1 João capítulo 4, já há muitos anticristos pelo mundo afora. Não pense que o anticristo vai ser só o último que vai vir aí. Esse que vai vir na grande tribulação é um, mas o mundo inteiro está cheio de anticristos. Como você reconhece um anticristo? É só olhar que não tem palavra verdadeira na vida dele, não tem a verdade. Tem mentiras, tem heresias, tem enganos, tem bajulações por motivos interesseiros, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, que nós lemos esses dias. Capítulo 2, nós lemos quarta-feira. Bajuladores por motivos interesseiros. Mas não tem a verdade, não tem a palavra de Deus, não tem Cristo Jesus, não tem o Espírito Santo, como disse Judas, depois leia Judas e você vai ver, não tem o Espírito Santo de Deus. São homens depravados, desonestos, maliciosos, mercenários. Eles não se deixam montar por Jesus, mas eles estão montados nas igrejas, estão montados nas pessoas, estão dominando e manipulando as consciências dessas pessoas, se aproveitando de que elas não têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso o povo está sendo destruído, porque rejeita o conhecimento. Rejeitam o conhecimento, rejeitam Cristo Jesus, porque Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já um cavalo manso, ele se deixa montar e se deixa conduzir. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus deu uma amostra do que seria um cavalo manso quando ele entrou em Jerusalém montado num filhote de jumenta. Quando ele entrou montado ali em Jerusalém,
aquele filhote de jumenta estava fazendo exatamente o que nós deveríamos fazer. Jesus estava montado nele. E Jesus o estava conduzindo. E ele estava obedecendo Jesus. Tem muita gente por aí que não é como esse jumento, que foi manso e deixou-se montar e deixou-se conduzir por Jesus. Nós temos que ser conduzidos por Ele e não conduzi-lo. Nessas falsas doutrinas, as pessoas pensam que conduzem a Deus, conduzem o Senhor. Por exemplo, tem gente que ora assim, né? Vai orar assim: Senhor, vai lá agora no hospital, Senhor, vai lá agora na cadeia, Senhor, vai lá agora naquelas zonas de prostituição e toca naquelas pessoas, Senhor, vai lá. Não. O Senhor falou para você ir. Ele já está lá porque Ele é onipresente. É você que não está indo. Vai lá e prega o Evangelho. Só que as pessoas ficam paradas, não vão a lugar nenhum, não fazem nada, ficam mandando Jesus ir. Ele já está lá, Ele é onipresente. Quem não está lá é você. Nós não conduzimos a Deus, nós somos conduzidos por Ele. Somos conduzidos, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E Jesus disse em João 16:13, Ele vos guiará a toda a verdade, vos guiará a toda a palavra. Muito bem. Então Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Deixa eu ver quanta coisa só nessa frase aqui, já quase acabando nossa reunião. E eu não saí da frase, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso que há muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Agora continua o versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio e o primogênito, o primeiro a experimentar a ressurreição definitiva dentre os mortos, para que? Para em todas as coisas ter a primazia. Primazia é o primeiríssimo lugar inegociável. Chave para interpretar a Escritura é ter Jesus no primeiro lugar da sua vida. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que estar acima de todos os seus entes queridos, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja irmã, seja marido, seja mulher, seja filho, seja filha. Antes dos seus filhos vem Jesus. Antes do seu marido vem Jesus. Antes de sua mulher vem Jesus. Antes de qualquer coisa, primeiro vem Jesus. Quem tem Jesus em primeiríssimo lugar é garantido que será um bom intérprete da palavra de Deus. E pode-se dizer, sem nenhuma margem de erro, que toda interpretação errada da palavra de Deus ocorreu porque essa pessoa que interpretou errado não tem Jesus no primeiríssimo lugar da sua vida. Ou Jesus é o primeiro, ou esquece que não vai ter nada de verdade. Não tem conhecimento da verdade, não tem libertação do pecado. Jesus é o princípio, o princípio e o primogênito dos mortos, para quê? Para em todas as coisas. Sabe o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Sabe o que significa em grego? Em grego significa todas as coisas. Em hebraico também, todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Quem é de Cristo nem toma banho
sem estar pensando em Cristo Jesus. Senhor, assim como eu estou tomando esse banho agora, lava minha alma. Entendeu? Não come sem pensar em Jesus. Senhor, assim como eu vou comer esse alimento agora, alimenta a minha vida espiritual na tua palavra. Até para escolher uma roupa, Senhor, eu vou escolher uma roupa para sair hoje aqui no meu guarda-roupa, mas a principal roupa que eu quero estar revestido é de Ti, Senhor. Porque todos que estão no Senhor são revestidos do Senhor. Senhor, eu vou dirigir aqui, daqui até ali, mas eu sei que o Senhor está comigo, me dirigindo, me ajudando, me auxiliando, me dando segurança, me dando paz, me livrando, Senhor, dos ataques do inimigo aí por fora. Em tudo, Jesus quer estar envolvido em tudo na nossa vida. Até no jeito que penteamos o cabelo. Jesus quer estar envolvido em tudo na nossa vida. Tanto coisas mínimas, ínfimas, pequenas, como nas coisas grandes. Tiago diz que o povo desviado de Deus já estava assim, falando assim: bom, amanhã nós vamos a tal cidade, faremos tal negócio, e nem estava falando mais se Deus quiser, porque não estava nem mais levando Deus em consideração, não estava mais colocando nele a primazia. Senhor, se o Senhor quiser é que eu vou. E eu só vou fechar aquele negócio se o Senhor quiser que eu feche aquele negócio. Porque não sou eu quem mando na minha vida, o Senhor manda na minha vida. Isso é primazia. Viu? Isso é primazia. Primazia é Jesus em primeiro lugar. É assim que se interpreta o maior de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, todos os teus pensamentos, com toda a tua força. Uma das coisas que faz parte desse amor é a primazia. Primazia é a excelência de toda prioridade. Essa é a definição de primazia. Primazia, tá? Primazia é a definição excelente de toda prioridade. A nossa vida é organizada por prioridades. E geralmente nós damos prioridades a coisas que nos interessam. Nós vamos organizando a nossa vida dentro de uma lista de prioridade. E vamos colocando primeiro o que mais nos interessa. O que menos nos interessa vai ficando mais para o fim da lista. Terceiro, quarto, quinto, 10º, 100º lugar. Porque isso lá vai ser importante, mas não interessa tanto. O que interessa tanto está em primeiro lugar. Se Jesus não estiver nesse primeiro lugar, você é um desgraçado. Ficou chocado com a palavra? Foi disso que ele chamou a igreja de Laodiceia. Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque Jesus já não era mais o primeiro lugar daquela igreja. Jesus já nem tinha lugar naquela igreja, ele está do lado de fora. E uma igreja que se sentia rica e abastada e que não tinha necessidade de nada. Tem muita gente nessa situação. Nas denominações. No chamado aí cristianismo religioso. Se Jesus não for o primeiro, Senhor, eu quero estudar, mas em primeiro lugar está o Senhor. Porque eu quero estudar com o teu auxílio, com a tua bênção, e que o meu estudo todo seja uma adoração ao Senhor.
Senhor, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar naquilo que o Senhor quer que eu trabalhe. Eu quero ganhar o dinheiro que o Senhor quiser que eu ganhe. O que eu quero na minha vida é aquilo que o Senhor quer me dar. Aquilo que o Senhor não quer me dar, eu não quero. Quem coloca Jesus na primazia acaba com essa frescura de sonhos e desejos humanos, que são todos baseados em cobiça, em capitalismo, em materialismo, em idolatria, em avareza. Tudo isso é idolatria, diz em Colossenses 3, e é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é de Jesus não tem sonhos, porque já está acordado. Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, porque Ele é a palavra, Ele é a luz. Quem é de Jesus não tem sonhos mirabolantes. Quem é de Jesus não vive de sonhos. Quem é de Jesus vive de realidade. Jesus é a realidade. Jesus é a verdade. Jesus é o primeiro lugar. Eu serei na terra o que Jesus quer que eu seja na terra. Eu vou me casar com quem Jesus quer que eu me case. E se Jesus não quiser que eu me case, eu não me casarei. Eu fico consagrado a Jesus. Não, mas pessoas querem colocar seus sonhos para Deus realizar. Não vem com essa para Deus, não. Porque diante de Deus, só quem tem a primazia é Jesus. Se o seu lugar ao sol é ao sol da justiça, Jesus, muito bem. Fora isso, você não tem lugar ao sol, não. Você está na sombra das trevas. Ouviu? Foi isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e se tentar fazer, vai quebrar a cara. Ouviu? Aí depois, quando alguém quebra a cara, chega alguém aí: pastor, vamos orar por fulano, que ele quebrou a cara. Bem feito. Ele quebrou a cara, porque Jesus não estava em primeiro lugar na vida dele. Se Jesus estivesse em primeiro lugar, ele não tinha chegado onde chegou. Ele ouviu a palavra, ele sabia que Jesus tinha que ser o primeiro, mas não, a vontade dele é muito forte, o ego dele é muito forte, ele é o que faz e acontece, ele que é o dono da sua vida, ele que é o machão, é ele que vai enfrentar, e quero ver se Deus não vai me dar a vitória. Vai dar porcaria nenhuma, vai dar derrota. Porque você é desgraçado. Você não tem a graça. Quem não tem a graça é mais que derrotado. Mas quem tem Jesus em primeiríssimo e inegociável lugar, só esses são chamados mais que vencedores. E nas 7 mensagens do Apocalipse está escrito: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas é que Jesus tem a primazia. E quem ouve o que o Espírito diz às igrejas e coloca Jesus na primazia na sua vida, 7 vezes diz: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O céu é para vencedores. O céu não é para derrotados. Eu não estou bravo não, estou tranquilo. Estou em paz, fica tranquilo, estou tranquilo. Eu falo assim é porque eu sou assim desde o primeiro dia da minha conversão. Fui viciado em maconha, fui viciado em cigarro, fui viciado em bebida alcoólica, fui viciado em prostituição, mas
do dia em que eu nasci de novo, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o primeiro na minha vida. Eu estou aqui em Anápolis porque Jesus quis que eu estivesse aqui em Anápolis. Eu sou santista. Vivia na praia todo dia. Todo dia eu tenho saudade da praia, porque eu nadava todo dia na praia. Até na chuva. E Jesus me tira de lá, porque não me quer em praia. Ele me quer no cerrado. Ele me quis em Anápolis. E aqui está pregando a palavra de Deus, formando família, vivendo a palavra de Deus aqui. E aqui estarei até o dia que Jesus quiser. Se Ele quiser que eu vá até o fim da minha vida aqui, estou aqui. Jesus tem a primazia. Se essa noite Jesus falar comigo que não me quer mais aqui em Anápolis, vocês podem vir amanhã 10 horas da manhã que eu não estarei aqui. Porque eu sou obediente a Jesus. Se eu estiver aqui amanhã 10 horas da manhã, porque Jesus vai me querer aqui. Ouviu? É por isso que eu falo dessa maneira, porque eu não entendo crentes falando assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou me formar naquilo, que eu vou buscar atrás daquilo, e eu vou correr atrás daquilo. Eu fico caladinho, só vendo, esperando algum deles falar assim. Eu estou orando, ver se essa é a vontade do Senhor, mas não ouço ninguém falar isso. Eu ouço só assim: pastor, ora para dar certo, ora para dar certo aquilo que eu vou fazer, ora para dar certo aquilo que eu vou conseguir. Mas não vejo ninguém falando assim: pastor, ora para mim ter discernimento, se essa é a vontade do Senhor. Porque se essa não é a vontade do Senhor, essa vontade é do diabo, e ele vai te matar nessa vontade. Porque se não é de Deus, vai ser a sua derrota. Mas se for a vontade de Deus, vai se cumprir dentro do cumprimento da sua palavra na sua vida. Por isso é que o homem do Salmo número 1 não ficava perdendo o seu tempo, se detendo no caminho dos pecadores, parando na roda dos escarnecedores, dos ímpios, se assentando aí. O prazer dele estava na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Tem um irmão de uma igreja aí que é um cantor, me deu um CD dele, para ver se eu escuto e analiso as letras e as músicas dele. Já tem uns 15 dias que ele me deu. Aí ele fica me ligando: já, pastor? E não vi nenhuma ainda, que eu estou ocupado. Até agora Jesus não deixou eu ver isso. Eu obedeço Jesus, eu vejo as coisas quando Ele me manda ver. Eu estou ocupado meditando na palavra. Se Jesus quiser que eu faça isso, eu vou fazer. Então, eu estou ocupado. Estou meditando na palavra de Deus. Porque é assim que eu me torno como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, aí sim, aí tudo quanto faz prosperará. Sabe por quê? Porque tem Jesus em primeiríssimo e inegociável lugar. Por isso Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Se Jesus não estiver em primeiro lugar, não vai interpretar a Bíblia corretamente. Vai errar. Porque vai interpretar de acordo com quem estiver em primeiro lugar na sua vida. E se não é Jesus,
quebra a cara. Mas se Jesus é o primeiro, tudo vai acontecer debaixo da poderosa e soberana vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha muita coisa ainda para nós continuarmos aqui, mas falaremos delas quando o Senhor nos der esta oportunidade. Amém? Amanhã pela manhã teremos reunião, 10 horas. Amanhã pela manhã eu vou estar interpretando com vocês um capítulo de Levítico, Levítico capítulo 3. E à noite teremos o nosso boletim, Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos agradecer ao Pai. Fique de pé agora, vamos orar e louvar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este curso de interpretação que nós meramente conseguimos começar, Senhor, em todas essas quartas, sábados e domingos, Senhor, pela manhã, durante esse mês de março, Senhor. Nossa primeira aula foi aqui no dia 3 de março, Senhor, foi um sábado. E a nossa última aula hoje, dia 31 de março, também um sábado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor falou em nossos corações de muitas maneiras, através de muitas meditações nesses dias. Longe de ser tudo o que precisava, Senhor, mas nós queremos continuar aprendendo de Ti, Senhor. Aprendendo de Ti a ser mansos e humildes de coração, a Te dar a primazia, a Te dar o primeiro lugar em todas as coisas. No meio de tudo isso, Senhor, em tudo que fazemos, Tu estás em primeiro lugar. Tu também estás em primeiro lugar nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, Senhor. Fazemos isso exatamente porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. Por isso as primícias de tudo quanto nos dá, nós entregamos ao Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, porque é assim que queremos que tudo seja na nossa vida. Obrigado, Jesus.